Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este vídeo vai ser, na verdade, vão ser alguns vídeos que eu pretendo fazer. Vídeos de um tema que eu já estou segurando há algum tempo. E assim, eu vou fazer de um método diferente, eu vou usar diferente assim na questão do tempo. Eu vou procurar limitar esses vídeos em meia hora, porque passando de meia hora, acredito que fica ruim para a pessoa estar marcando, né? Porque mesmo o YouTube, ele marcando onde você parou, às vezes ele reseta, né? A gente não sabe o tempo certo onde que estava assistindo o vídeo. Para facilitar para as pessoas que vai assistir, e também acredito que vai ficar mais fácil para mim para poder estar editando esses vídeos, para não ter um vídeo muito longo e para poder coordenar melhor o assunto. Eu vou fazer isso como experimento, mas na questão deste vídeo que eu quero fazer, deste tema, que inicialmente eu estava pensando em simbiose com malha mental, né, colocar esse tema. Então assim, eu vou trabalhar em cima dessa ideia. Então são vídeos que eu quero. Quando eu comecei a fazer esse canal, acho que um dos primeiros vídeos foi falando, né, sobre a espécie humana, o que é aqui na Terra, né? Aí foram os vídeos bastante interessantes, mas com o conhecimento que eu tinha na época, né? Agora eu vou dar a minha visão. É importante, eu vou colocar esse vídeo na lista Despertar, né? Que eu vou dar a minha visão assim bem não particular, né? É uma visão que está muitas pessoas, né? Muitos grupos já se alinham, né? Com esse pensamento, com esses estudos, essa forma de ver o mundo. E eu vou colocar nessa lista o Despertar, porque eu digamos assim, vou me censurar o menos possível, né? Vou tentar ser bem direto. Ah, tem assuntos que nós não falamos para crianças, né? Nós conversamos entre adultos porque as crianças não têm a mínima capacidade de entendimento. Por exemplo, um bebê, né? Acabou de sair ali daí 2, 3 anos, né? Então, da mesma questão, muitos adultos não têm mentalidade para lidar com certos temas. E eu quero explorar esses temas, né? A gente sabe, nós sabemos que, como seres humanos, nós estamos extremamente limitados. A ponto de outras raças chegar aqui e falar, vocês são como bebês. Até lembra do filme lá, né? Que ela fala, vocês são como bebês. Mas isso não é do filme, né? Muitas canalizações, raças mesmo, né, contratadas, falam que, né, nós somos como crianças. E nós temos que... E a criança, muitas vezes, ela faz birra, né? Ainda mais uma criança que você não tem como dominar ela pela força, né? Ela quer fazer o que quer fazer o que quer, você vai lá e bota de castigo. Ok, agora com um adulto você não consegue fazer isso, né? E o adulto, ele se contém, né? Mas ele é uma criança birrenta, ele se contém porque sabe que tem uma lei, né, que ele pode ser, né, severamente punido, mas ele se contém. Mas quando ele acha que ninguém está vendo, né, por exemplo, no ambiente familiar, né, que já está acostumado a fazer o que faz, então esse adulto vira aquela infante, como que é uma palavra para infantil, né? Aquela criança birrenta, né, mal educada. E muitos adultos são assim, né? Vestem uma máscara na sociedade. Então esses temas não são para essas pessoas. Não são para pessoas que vão se ofender, né? Muitas pessoas perguntam o que eu faço de errado, né, quando entro no caminho espiritual. E então são para essas pessoas, mas que realmente querem saber, né, que realmente estão buscando. Então eu vou me censurar o menos possível, né, dar uma visão, eu diria que uma visão até bem alien, né? Alguém que vem para resolver o problema, que olha assim e fala, o problema é esse, esse, esse. Mas para quem tá, vamos supor, alguém te contrata e fala, ó, acha o problema para mim, né? Digamos assim, o problema na minha criação. Então você fala da criação, então a pessoa não vai se ofender, né? Em tese, ela não se ofende porque ela que está criando, então ela que fez as cagadas, criou mal, né? Mas aqui é tipo falar direto para a criação, mas não se vejam como criação. Não se vejam como seres humanos. Nós estamos utilizando esses corpos. Nós estamos utilizando o emocional deste planeta. Nós estamos utilizando o mental deste planeta, né? E o ser cósmico que somos está fazendo o que pode com isso, né? Tentando se sobressair a essas massas
físicas, emocionais, mentais e até conscienciais. Então, é um vídeo que eu quero falar assim para adultos, né? Porque crianças não chegam nesses assuntos, né? Não chegam. E tem que ter uma certa capacidade de entendimento. Embora eu tente facilitar ao máximo, né, explicando bem e usando pontos, parâmetros, para que a pessoa possa entender. Então é isso, né? Eu vou colocar, por isso que eu vou colocar nessa lista despertar. Vou dar uma opinião muito minha, né? Muito pessoal, a forma que eu vejo, sem censura, sem tentar colorir a coisa, né? E às vezes até dando uma imagem mais forte do que parece, né? Então é isso, né? Vão ser vídeos aí de meia hora. Quando estiver dando meia hora, eu fazer como eu faço ali com os vídeos de 10 minutos, os vídeos 2. Né? Eu encaminho para o fechamento. E os temas que fica para o próximo vídeo. Então, qual que é o objetivo? Né? O objetivo... Eu não gosto de usar muito essas coisas pop, né, populares, que é o empoderamento da raça humana, né? Porque você empoderamento lembra poder. E não é nesse sentido, né? A gente não tem que ver isso como um poder. E eu acho que vai além a qualquer coisa que a gente pensa como um poder, né? Então assim, o ser humano ele é muito mais que isso que a gente vê manifesta aqui. E a gente teria capacidade já aqui, né, se expressando da forma que nós somos, já de revolucionar essa sociedade, revolucionar esse mundo, né? Então, bem básico do básico, né? Ainda mais ir além, expressar toda a nossa capacidade. Porém, nós descemos muito baixo, né? Muito fundo do poço. Então eu vou trazer esses dois lados, né? Porque se você não mostra onde está o erro, né, a pessoa não acorda, né? É um estado de sono, um estado de torpor. Então, às vezes pode parecer um vídeo pesado, denso, né? Mas uma pessoa que está fazendo uma coisa errada, muito errada, isso é denso, isso é pesado. E aí tem que ser mostrado, falar, não faça isso. Como quem educa uma criança, né? Ela vai lá brigar, fala, não pode fazer isso. Ela vai maltratar um bichinho, né? O bichinho vai sofrer, ela não faça isso. Então tem que ser bem direto, não faz porque está acontecendo isso, isso e isso. Né? E se você pegar do jeito que você está pegando o bracinho do bichinho, se pegar o seu bracinho, você vai sentir dor, vai chorar. Então não faça isso, então tem que ser bem direto, né? Então o ser humano ele desceu muito baixo. Então a grande questão desses vídeos, que eu já abordo nos vídeos anteriores, é a questão parasitária. Por que desceu tanto baixo? Porque é um ser doente, é um ser que está sendo parasitado, né? Fisicamente, emocionalmente e mentalmente. Então assim, esses parasitas estão parasitando, né, esses três corpos, parasitando o planeta, né? Então nós estamos, digamos assim, severamente doentes, né? Aqui se cria uma sociedade, um mundo severamente doente, né? E nesse estado de doença, a pessoa quando está doente, ela fica meio grogue, né? Ela não está em si, né? Então essa é mais ou menos a situação do mundo. Então vivendo uma fantasia ali, uma realidade criada por esses parasitas. Então eu vou entrar nessa questão. E tem uma passagem bíblica, né, que fala, criar vocês a nossa semelhança, né? Quem diz isso? Será que não foi um parasita? Então eu vou entrar nessas questões, né? Quando eu falo de Bíblia, né, de deuses, fala não generalizar, né? Eu acredito que a maioria vem aqui como parasita. E muitas pessoas veio para tentar corrigir, para tentar falar, não, isso está errado, né? Dar um caminho diferente. Só que para ouvir essas pessoas, eles tinham que falar que eram deuses, senão não ia mais ouvir, porque o ser humano já estava de um grau de controle muito alto, né? Então eu vou tentar, o objetivo desse vídeo é tentar fazer esse caminho do parasita que o ser humano se torna, que ele se torna pior que o parasita ainda, né, para o ser que ele é, que eu não gostaria nem denominar, porque a gente pode ver um degrau, o eu sou, o ser cósmico, né,
só que é só um degrau, que aí não tem limite para cima, né? Para baixo eu diria que tem um limite, que é o ser que vai virar um ovoide, né? E quando não tiver jeito mesmo, toda essa crosta densa que ele criou tem que ser reciclado no fogo, né? No caso de uma estrela com alto potencial energético que pulveriza toda essa densidade que esse ser foi reunindo ou que foi agregado a ele, né? Para que ali saia o que mais sutil ali existe, né? Que é em conformidade com essa alta luz. Então essa centelha vai recomeçar, né? Mas sim com uma experiência, embora um conhecimento que ela adquiriu nessas camadas mais densas pode ser queimado, né? Porque junto com esse expurgo, né? Não é expurgo, quando acontece no caso do queimar mesmo, né? A alta energia vai e pulveriza e desfragmenta tudo aquilo, né? Deixa de existir, né? Então aquilo se perde de certa forma. Mas né, é uma forma de não descer tanto, né? Tem um limite. Mas para subir não tem limite. Então o objetivo desse vídeo é traçar esse caminho, né, onde a pessoa pode saber com um pouquinho de mais clareza como que funciona, né, para aquelas questões básicas que nós temos. Aqui eu não gosto de tratar questões primárias, como falo, né? Mas por que da reencarnação? Por que eu não lembro de nada? Isso é injusto, não sei o que, né? Isso é muito primário. Então a gente já tem que estar um passinho além disso daí, né? Primeiramente, uma coisa que eu não entendo, aceitação. Existe, está aqui, então eu tenho que aceitar. Existe. Então a partir daí que eu vou começar com mais lucidez a analisar o que eu estou vendo, o que eu estou vivendo, o que eu estou presenciando, o que eu estou fazendo, o que está sendo expresso através de mim, né? Então primeiro tem que ter aceitação, porque sem a terceira, se você sair em negação, fica não, isso não existe, então você está ali, ó, tapando os olhos, ó, então não está vendo, não vai tratar o que está acontecendo. Então tem que olhar, não, sim, existe, é assim, assado, então eu vou analisar, vou olhar, né, é assim, assado, agora eu vou começar a entender os porquês, né, e até onde isso me afeta, como que eu posso melhorar o meu caminhar nisso. Como eu sempre falo do veículo, né, eu estou sentindo o veículo pulando um pouquinho, eu vou ver se não é estrada, opa, a estrada é reta, então é o veículo. Eu posso arrumar? Posso, então eu vou tentar fazer os meios para arrumar. Não posso, então eu vou ter que me adaptar àquele movimento, né, para aquilo que cause menos dano possível a mim e também aos demais. Então é isso, né? Esses vídeos vão ser nesse sentido, de traçar esse caminho, traçar essa visão do que é aqui, do que a gente está vivendo aqui, para um mundo liberto. Então, esse primeiro vídeo, né, vou começar a falar sobre o malha mental, simbiose com o malha mental. Vamos usar esse tema então. O que é simbiose? Eu comecei a ouvir e entender mais, falar sobre simbiose no espiritismo, que é a pessoa em simbiose com o seu obsessor. E como que é isso? Por exemplo, uma pessoa que fuma, que tem algum vício, né? Qualquer tipo de vício, o mínimo vício que a gente imagina, né, que não é nada, isso aqui é eu, né, vai ter sim uma criatura ali agregada, né? É uma coisa que as pessoas talvez não querem olhar. O ser humano, ele tem um potencial muito grande, né? E assim, esse mundo não seria possível com o ser humano expressando toda essa capacidade. Então nós estamos, né, extremamente parasitados em tudo, em pensamentos, sentimentos, fisicamente, tudo. Então qualquer coisa que você pensa, vigiai, né? Orai e vigiai. Orai é pesquisar, estudo. Vigiai é estar atento, né? O que acontece, atento à sua volta. Então vem um pensamento para mim, opa, né? Uma vontade de fazer algo, olho também, né? Então, a mínima coisa que nós às vezes desejamos pode ter ali um serzinho agregado, ou um serzinho usufruindo junto. E eu não estou falando de obsessor, de encosto, né? O obsessor, ele é um ser, um inimigo, né? Um inimigo que geralmente de outras vidas, ou até de outros mundos. Então às vezes alguém que você teve ali uma intriga, ou essa pessoa teve uma intriga por algo, não gostou de algo que você estava fazendo, então foi lá para atrapalhar, né? E ficou ali no pé.
Então essa pessoa fica te perseguindo. Então esse seria um obsessor. O encosto é mais aquele ser que é oportuno, né? Vê uma pessoa que está fazendo algo que ele quer, a pessoa já encosta, né? Tipo a amizade que a gente faz. Então temos coisas semelhantes, afins, então fazemos amizades. Então esses encostos então vão chegando, né? Então qual que é a parte de agir em simbiose com esses seres? É a parte, vamos supor, me deu vontade de tomar, por exemplo, aquele líquido preto que vende aí em todo lugar, né? Que fazem muita propaganda nesse mundo, que é um veneno, né? Depois eu vou entrar mais na questão dessa coisa da alimentação, esses venenos que nós tomamos. Então a pessoa, me deu vontade e vai lá e, né, toma, compra, né? Ou tem, abre a geladeira, né? Isso com qualquer coisinha que a gente venha consumir. Né? Então deu aquela vontade, não, eu quero tomar, né? Então pode ter um ser ali que deu essa mesma vontade. Ele está ali, né? Então é difícil você saber se a vontade chegou primeiro em você ou nesse ser. E eu vou colocar um vídeo aí para tentar exemplificar isso. Exemplificar não, para corroborar, né? Então essas crianças gêmeas, aí a mãe fazendo ali o experimento de, ela conta, acho que é 1, 2, 3 e vai. Ou seja, qual que é a ordem que ela dá? Quando eu falar vai, vocês pegam uma pecinha, qualquer pecinha que seja. E as crianças, elas pegam as mesmas pecinhas, né? Sem uma ver o que a outra está fazendo, né? Então, ou seja, nós somos regidos não pela minha mente aqui, é pelo coletivo. Né? Então essa vontade, esse desejo está no coletivo. Então chega ali no obsessor e também na pessoa. Então eles agem em simbiose, agem junto, né? Então nessa questão do obsessor, né, ou do encosto, ou do parasita, vou tratar assim como parasita, fica até mais bonitinho, embora nem todos sejam parasitas, porque parasita eu acho que é um estado primário, né? O parasita é que nem um animal, é que nem as enfermidades do corpo humano, que são parasitárias, né? Que vem parasitas, vírus e tal. Então os parasitas são assim. E eles não são necessariamente humanos, né? São seres que eles, para sobreviver, eles sugam a energia do ser humano, né? Então vem ali e acopla e fica ali, como se fosse um encosto, né? Fica acoplado ao ser humano. E por agir em simbiose, eles acham que são assim, é uma outra mentalidade que eles possuem. Né? Então, por exemplo, eu subo no meu veículo, eu tenho total controle no meu veículo, então eu quero virar, então sou eu o controle no meu veículo. Então imagina, então para eles é mais ou menos isso, porque eles têm a vontade, eles têm o desejo e o veículo faz, né? Como você controla no seu veículo, então ele acha que pertence. Né? Então muitos casos de obsessão, quando vai tirar, ele fala, não, é meu, é minha, eu comprei, eu fiz acordo, né? É meu, como se fosse um bichinho de estimação que eles vão usar, um cavalo que eles vão cavalgar. Então ele fala, é meu, a alma é minha. Essa coisa que a gente vê aí nos popular, né? A alma me pertence, vamos trocar a alma. Né? Os acordos que fazem, vendeu a alma. Então eles acham que passa a ser seu, porque o controle é muito essa simbiose. Então eles acham que é eles que estão vivendo a vida, é eles que estão controlando. Né? O bichinho segue, faz tudo o que eles querem. Né? Então aí é onde que entra isso deles falar que é meu, né? Entra essa parte da simbiose. E esses seres, eles não são necessariamente humanos, né? Às vezes numa sessão de desobsessão vai aparecer lá uma aparência humana, mas porque a humana aqui não tem capacidade de ver a forma real deles. E por que eles fazem isso? Porque eu falo o ser humano é muito pior quando ele vira encosto ou vira obsessor. Porque esses seres eles fazem por necessidade de alimentação, né? Então a partir do momento que eles olham o ser humano e vê que o ser humano, olha, eles produzem mais energia, eles são mais controláveis se forem tratados dessa maneira X. O que essa maneira X é? Essa forma que tem aqui na Terra, né, de sofrimento, né, de opressão. Então assim, né, eles induzem esses sentimentos baixos no ser humano, né, depressão, tudo porque gera uma energia mais gostosa para eles, né, e ficam mais sob controle. Ou seja, fica mais denso, mais próximo a eles. Então eles fazem isso por necessidade de energia. Já o ser humano é muito pior, por quê? Porque o ser humano ele tem uma capacidade além. Né? Às vezes esses seres, os parasitas, eles não têm um sentimento de ver o que o ser humano está sofrendo, está sentindo. Não, eles estão só fazendo. Como quem cria animal e bate, maltrata e acha que o animal é como se fosse um objeto, não tem alma.
né? Então eles é mais ou menos isso. É aquilo de agir em simbiose com os criadores, né? Criadores entre aspas. Então por que o ser humano é pior? Porque o ser humano ele passa a repetir esse comportamento, né? Mas não porque ele tem necessidade de se alimentar, porque ele gosta de ver o outro sofrer. Ele quer punir, né? Onde nasce esse ideal, essa egrégora das religiões de punir, né? De que tem que pagar, né? A gente pode chamar de senhores do karma, pode assim dizer, né? Seres que querem que façam. Eu vou pegar o aspecto, eu estou falando do aspecto parasitário, né? Desses seres que querem ser a lei, porque a lei ela existe, né? Leis cósmicas, leis naturais. Aí o que faz o serzinho pensante? Ele quer representar essas leis, né? Então ele passa a agir, né? Querendo punir o outro, querendo castigar, e aí isso vai decaindo, decaindo. Ele quer fazer o outro sofrer. Então não é mais por necessidade energética de querer se alimentar, ele quer fazer o outro sofrer. Então esse ser sim pode estar muito parasitário, porque ele começa a ser usado como ferramenta de sofrimento para extrair a energia do outro. E então é onde que eu falo que esse seria um verdadeiro demônio, o ser ruim. Vamos dizer assim, ruim por natureza. Não é ruim porque ele precisa de alimentar, ele é ruim porque ele quer ver o outro sofrer, né? E é onde vem essa egrégora, esse malha mental que sim permeia a humanidade. Quando nós vamos ver isso nas pessoas? Quando elas riem das tragédias, né? Você vai ver vídeos aí de adolescentes brigando, né? O que acontece quando os adolescentes estão brigando? Você vai ver aquele monte em volta ali rindo, né? Torcendo, rindo. O que faz no demônio? É uma característica do demônio. Ele ri da tragédia, ele gargalha, né? Aquilo traz alegria para ele, né? Então o ser humano muitas vezes expressa isso, né? No sofrimento ele ri, né? Um vídeo bem antigo, não sei se nem vou conseguir recuperar para mostrar para vocês, uma pessoa querendo pular de um lugar e lá embaixo as pessoas pula, né? Torcendo. Então o ser humano ele entra nessa egrégora, nesse malha mental, e começa a ter sua mente controlado para desejar a tragédia, para desejar que algo saia ruim. Eu lembro também, assim, eu me incluo, né? Há algumas décadas atrás eu gostava de assistir Fórmula 1, eu gostava de ver muita largada porque eu queria ver a batida, né? Na largada tinha muita batida, então eu gostava de ver a batida. Então naquela época eu já tinha um sentimento que bata, mas que ninguém se machuca, que seja seguro. Mas ainda é uma batida, ainda há o risco, né? E depois com o tempo, né, continuar assistindo, aquilo foi sumindo, né? Então assim, já é uma evolução. Que você querer ver a arte não é a batida, não é o legal, não é a bagaceira. Muitas pessoas querem ver a bagaceira, querem ver o circo cair, né? Por isso que gosta de ver muitas novelas, né, barracos, né? Humor negro, né? Falando nisso, eu tenho uma página de humor, talvez eu mostrei pra vocês, então até escrevi uma nota, eu não lembro se eu coloquei, mas eu ainda vou colocar essa nota, de, né, tomar cuidado com esse humor negro e tentar evitar ao máximo, né? Tipo, a nota é mais ou menos, se você vai curtir ou dar risada ou compartilhar alguma pegadinha, né, um vídeo engraçado, se coloca no lugar da pessoa que sofreu a pegadinha, né? E se eu estivesse lá, eu ainda acharia graça, né? Porque muitas assim é para humilhar a pessoa, muito é bullying. Agora se é uma brincadeira, que é uma brincadeira por se fazer, uma brincadeira até sadia, que você pode achar graça, né? Ah, tá, muito bem, né? Me pegou, né? Aí até a gente releva, né? Mas ainda assim não é muito positivo, né? Ter que brincar, fazer brincadeiras, essas coisinhas. Mas assim, a gente está caminhando. Então, o ser humano, ele, o pior, né, não vem desses parasitas, mas vem do próprio ser humano. Então, é como eu costumo falar do cavalo. Nós não temos a força de um cavalo, mas eu tenho a força de dominar um cavalo. Eu posso dominar um cavalo. E a partir do momento que eu dominei esse cavalo, como ele é mais forte, digamos que ele pode ser treinado para subjugar outros cavalos. E é isso que acontece com o ser humano, que fica aquele demônio, né? Então um demônio,
ele sabe que você se assusta. Que nós aqui somos tão tapados, tão privados da realidade, que para nós um espírito nos assusta. Um espírito normal, com a cara, com as feições nossas, nos assusta. Então imagina um diferente. Então é onde eles usam os dentes, caras assustadoras, né? Chifres, porque chifre tipo, lembra a ameaça de você, um touro te chifrar e te matar, né? Dentes, garras, né? Um leão que vem, né? E pega a pessoa e destraça. Então eles gostam de colocar isso, essas aparências, né? Assustadoras, aberrantes. Então eles vão plasmar isso para tentar assustar as pessoas que não estão conscientes, né? Então esse seria onde que o ser humano ele desce muito baixo, né? Então ele se alinha, então ele meio que fica controlado por esses parasitas totalmente parasitados e juntando essa energia e começando a fazer a coisa por prazer, né? Fazendo mal por prazer. Então cria toda essa egrégora onde se ri da desgraça, onde se deseja a desgraça, onde se deseja um desencadeamento de uma guerra, porque às vezes quer acabar logo com isso, porque acha ruim, né? Mas as pessoas desconectadas do ser humano, do que são, né? Então ali já está encaminhando para os 30 minutos. Então isso seria um aspecto muito negativo do ser humano, né? O quão baixo ele desce, né? Porém, por conta dessa desconexão, de não sentir, de não se colocar no lugar do outro. Então esses parasitas eles criam isso, é uma forma de criação do gado humano. Eles cortam, desconectam, né? Quando nós estaríamos dando o primeiro passo a encaminhar por essa sociedade, né? Ao desenvolvermos a nossa empatia, a nossa ligação com o outro, a se colocar no lugar do outro, né? Então, nós começamos... Qual que é o ideal de um povo? É agir em comum. O que quer o seu bairro? O que quer o seu estado? Quer crescer, quer prosperar, quer que todos sejam felizes, quer que todos tenham moradia, tudo tem o que precisa, né? Uma comunidade, né? Mas os parasitas criaram uma sociedade para que isso não fosse possível, porque eles colocam cada pessoa nas suas celas, nas suas grades, cada fica fechado, né, trancado, né? Porque se for aberto, o seu vizinho pode usurpar algo da tua casa, né? Os próprios vizinhos não começam a ter medo uns dos outros. Então a forma de cerrar, de isolar cada pessoa, isolar os seres, então desconectar-nos de nós mesmos. E dessa forma, o tal dividir e conquistar, né, separa e controla. Então, se eu não estou alinhado com meus vizinhos, com a minha vizinhança, o que está nutrindo o meu mental? O malha mental. Né? Então, vou ler lá as vídeos cacetadas, né? Vou ficar rindo aqueles programas idiotas de domingo e feriados de finais de semana, que são coisinhas para as crianças, né? Com o mental totalmente atrofiado, para poder colocar atenção nessas coisas, enquanto os parasitas ficam ali sugando. Então eu estava falando do desejo, né? Então o mínimo desejo está ali o parasita controlando, ele age em simbiose e para ver eles você é seu, né? É como se fosse um veículo. Por isso que eles acham que são donos das coisas aqui. Então é isso, né? No próximo vídeo, então dando continuidade, eu vou pegar mais o aspecto de se nós começarmos a nos unir, né? Esse malha mental ser mais agir como comunidade, tipo assim, eu não quero ser melhor que o meu vizinho para mostrar que eu sou melhor do que ele, né? Tem um carro mais bonito, tem uma casa mais bonita, que as pessoas são assim, os parasitas controlam assim, né? Para dividir, cada um entra num sistema competitivo, para agirmos como comunidade. Né? Então a comunidade ela vai crescer junto, não vai faltar nada para ninguém. Então assim, é um crescimento para cima e além. Então assim, toda a comunidade pararia de se preocupar com questões básicas de que é sobrevivência. Isso é estúpido. Uma raça que vive de uma forma assim, uma raça estúpida. É uma raça doente, parasitada, né? Extremamente doente mentalmente, né? A forma estúpida a qual nós vivemos, né? Porque isso é muito básico, né? Isso é muito primário. Então uma raça que se une resolveria esses problemas, né, de subsistência. Então não faltaria nada, todo mundo teria o que precisa. Então aí nós começaríamos a trabalhar realmente a família, porque a família não seria aquela família de conflito, né, de mas você não faz isso, aquilo, tal. Não, seria uma família que cresceria junto, os verdadeiros sentimentos. Então essa alma, esse ser cósmico brotaria, se conectaria com um ideal de comunidade, conectaria o mundo, e esse mundo se libertaria, um mundo de luz que se abre
para outros mundos. Não ficaria um mundo cerrado, fechado, guerreando entre si, um mundo doente, mas um mundo aberto, onde teríamos contato com civilizações que também são abertas. A realidade seria outra quando nós começamos a agir em comum, né, como um todo, como ser humano, né? Então eu pretendo trabalhar mais como isso funciona, como esse malha mental funciona e como iria para esse mundo que se abriria, né? Que eu não ficaria com medo do meu vizinho pegar minhas coisas, onde eu tenho que andar com chaves para trancar as coisas, né? Isso é muito tosco até, né? E essa forma de identidade que nós temos com parasitas, que os parasitas nos parasitam e nós parasitamos os animais. E isso é muito grave, então eu vou falar um pouquinho mais disso numa segunda parte. Então até aqui eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e aguardem as próximas partes. Até mais.